na Barbie, vamos Barbie. Sou a Barbie Girl, se você quer ser meu namorado. Fala, galerinha do IndicaCast, eu sou o Bernardo do Indica Filmes. Mentira. Eu estou com quem do meu lado? Quem? Hi, Barbie! Fala, galera! Aqui é o Henrique do IndicaCast e vamos começar um episódio magnífico, Pink e... O episódio E outras promete. A Barbie também está à mesa, por favor, apresente-se. Oi, eu sou o Bernardo Lopes do Indica Filmes e... Eu sou a Barbie ou Ken? Sim, e eu sou o Rafael do IndicaCast. Com convidada hoje, especial, de volta. O quem quer anunciá-la? Minha magnífica esposa! Oi, gente, boa noite. Tô aqui de novo. Meu nome é Júlia. Eu sou esposa do Henrique, amiga aqui do resto. E é isso. Comentarista junto a nós. É, comentarista, convidada por livre e espontânea pressão. Talvez do marido, mas tá tudo certo. E hoje, episódio especial, vamos tratar de dois filmes que estão abalando as estruturas do cinema. Não sei. Bombando. Nós vamos discutir sobre isto. E como começar? Falando do fenômeno que é, esqueci como se diz, vocês pronunciam melhor que eu, Barbieheimer. É isso? Foi uma estreia bombástica. Está sendo um fenômeno. Tá sendo um fenômeno, né? Isso é indiscutível. Batendo um recorde de bilheteria. Inclusive a Barbie tá dominando ali o mercado. Uhum. Semana passada ainda foi avisado que, eu acho que foi pela primeira vez, um filme com diretora mulher bateu a marca de $1 bilhão no mundo, né? Ah, é? Eu acho que sim. Que coisa. E tá... Eu tinha visto que uma mulher solo, né, uma diretora solo, era Mulher Maravilha, que tava com... Mas não 1 bilhão. Ela tinha o recorde de maior bilheteria, mas assim... Incomparável com Barbie. Nossa, Incomparável. Peraí, com esses números que estão se acumulando, tem chances da Barbie ultrapassar a maior bilheteria da história do cinema, que acho que ainda é dos Vingadores Ultimato? Né? eu Ou acho Guerra que não. Infinita? Eles fazem uma projeção. Eles têm uma projeção com base no final de semana de lançamento, mas eu acho que não chega a 2,5. Acho que é muito difícil chegar a 2,5. Não, mas eu acho que ele fica nos tops, né? Não, vai ficar no top 10 ali, com certeza, mas eu acho que chegar nos 2,5 do Avatar... Ou era do Avengers? Não lembro se é Avatar ou é Avengers. É o Ultimato, não é? Ultrapassou Ultimato. o Avatar, não foi? 2.2, uma coisa assim, não sei. Acho que Mas é acho que não Vingadores passa, não. Nossa, cara. E este lançamento paralelo, como explicar esse fenômeno assim também? É uma estratégia? O que vocês... Eu acho que impulsionou os dois filmes, né? Porque com marketing que foi sensacional, né? De Barbie, daí todo mundo falava, não, mas no mesmo dia vai lançar Oppenheimer. Daí a Barbie acabou trazendo o Oppenheimer junto com ela, assim, porque o Oppenheimer, eu particularmente só vi trailer, não vi, tipo, muitas propagandas, eu vi a propaganda da Barbie. Daí sempre nos comentários tinha, mas no mesmo dia vai lançar Oppenheimer. Então isso foi impulsionando pros dois virar essa briga, assim, face a face, e os dois prosperarem muito. Polarizar, né? Essa rivalidade só impulsionou os dois filmes, né? Pois é. Um começou a fazer meme com o outro, foi popularizando com cartazes, com edições dos próprios pôsteres, assim, com piadas também, e isso deixou os dois em destaque. Mas também tem a gente tem que pensar também que os dois foram lançados no mesmo dia ou no mesmo mês, porque é as férias, né? É o mês que mais bomba o cinema no mundo inteiro. Então não foi pra disputar contra o outro, não foi, acho que uma estratégia assim, vou ganhar daquele filme vou lançar nesse dia pra ganhar daquele filme na concorrência. Mas tem uma fofoquinha que rolou nos bastidores que seria um tipo de revenge do estúdio de Barbie, né? Porque era o estúdio do Nolan. E depois de Tenet, né, o Nolan, ele teve um embate muito sério com a Warner, em função ele é contra o lançamento simultâneo com streamers e etc. Então ele sai da Warner, ele procura a Universal e etc. Então, há quem diga que foi um tipo de revanchezinha, assim, da Warner lançar na mesma data que o filme do Nolan. E uma coisa interessante, até no que o Henrique falou, de impulsionar o filme, né?
nessa batalha de audiência, de tentar fazer com que as pessoas fossem ao cinema, Oppenheimer acabou sendo muito mais beneficiado, porque toda vez que lançava um teaser ou um trailer de Barbie, Oppenheimer acabava no Trending Topics do Twitter. Então, eu acho que ele foi, por mais assim, o Nolan não precisava de ninguém fazendo propaganda pra ele, mas ele ganhou uma super propaganda aí quase que de graça, né, com Barbie. O Nolan tá no patamar igual aqueles livros quando o cara lança, o cara é muito famoso, o escritor lança o livro, o nome dele tá maior na capa do que o próprio título do livro, né? Sim. O Nolan é esse estilo, assim, Você acha é igual que o Tarantino. Já é assim, entre os expoentes, o maior, por exemplo, você acha que ele, ou, assim, midiático e tal, Spielberg, ainda é mais, né? Eu Do acho que pela público história em do geral Spielberg, e o tal. Spielberg é mais, né? O Spielberg é Você mais. acha que ele passa? Não sei. Ele tende a crescer mais ainda, né? Mas ainda o Spielberg tá em... Não sei. Eu acho que pela pegada dos filmes do Spielberg tem mais entretenimento, assim, o Nolan não tem a intenção de que de entregar o Nolan isso. é nerdão, né? Ele É. busca fazer filme mais inteligente, que tem que pensar mais, uma coisa mais nesse sentido. Você tem que refletir mais. Então, o Spielberg não. O Spielberg faz desde dinossauro até outras propostas. A lista de Schindler. A lista de Schindler. Ele vai de dinossauro até o nazismo em um segundo. Mas o duro é que ele sempre joga as expectativas lá pro alto Sim. e acho que isso, né, gera uma, sei lá. É que você vai vendo todo o filme do Nolan achando que vai ter um sim. Interestelar da vida, né? Mas quem não vai, assim, em todos os aspectos de filmagem, trilha sonora e tal, eu sempre vou. Até por isso. E você já assistiu Amnésia? Já. Nossa. É que você Fantástico. sempre fala o Rafa sempre fala de Interestelar, porque, né? Mas Amnésia é muito bom também. Sim. Nolan. Acho que isso Eu adoro. também indicou, né? Há muito tempo Não é o atrás. primeiro dele, Amnésia? Não, né? Tem Eu acho que é o segundo. É o segundo, né? Sim. Não, mas tem que dar graças a Deus que ele tá falando de Interestelar. Ele só fala de Vida é Bela e É que não foi do Show Nolan, de né? Truman. Se fosse do Nolan, ele falaria também. Mas você sabe que Show de Truman, a Greta disse que foi uma das referências dela no Barbie. Sério? Acho que ela listou, acho que 30 filmes que... É ele- lindo, né? faz- Se faz- você for pensar a criação de um... Ela falou Mágico de paralelo. Oz, 2001, Odisseia no Espaço, Tempos Modernos e, se eu não me engano, ela falou também de Show de Truman. Show de Truman. tipo de iluminação da Show de Truman, que é pra parecer que tá num estúdio gigante. Que Muito show! legal. Ela tem várias referências, assim, no filme. Não sabia disso. 2001 é a referência 2001, mais sim, clara, mas tem algo que ela usa, assim, muito do Mágico de Oz, que é a tal da artificialidade autêntica, né? Que ela fala que é um ambiente que se propõe a ser artificial, né? Mas se você... a artificialidade dele, de uma forma, te convence. Então, eu não sei explicar exatamente o que seria... É artificial de propósito, né? Artificial de propósito, exato. Então, se você lembra, assim, aquele caminhozinho da Barbie com o carro e tal, parece um pouco, assim, lembra a estética de Mágico de Oz. Ele não Verdade. quer te convencer que não é artificial. É. isso? Exatamente. Putz, fantástico. Não tinha me tocado desta... É um filme muito referencial, né? Assim, pra... E aí, assim, totalmente diferente do filme do Nolan, né? que De se Oppenheimer. fecha, né? Que é um filme, assim, É. que quer o tempo todo ser o mais real possível. Uhum. Até por isso que ele usa depois a gente fala, né, toda a técnica do IMAX e etc. no filme. Ele quer se fazer real, diferente de Barbie. E é engraçado os dois filmes, assim, acabaram sendo colocados nessa briga, entre aspas. E um E filme não tem tem nada a ver com o outro, né? Não tem Que nada não a ver se com o outro. justifica. né? Eu acho que um não pegou o público do outro. Não. Quem sim. quer ver um, vê o que quiser assistir. Claro. O público da Barbie, na sua grande maioria, não deve ter assistido o filme do Nolan, mas não porque eles só optaram por assistir Barbie. Mas tem uns públicos que falaram assim, não, eu gosto dos dois tipos, vou ver os dois filmes, igual eu. Aham. Eu vi num dia um, no outro dia outro. Aham. Tem gente que fala assim, eu sou uma adolescente de 15 anos, eu quero ver Barbie, vai ver só Barbie. Agora o cara adolescente que acha também que é um Sigma da vida aí, só foi assistir Nolan também, entendeu? Que é uns? Sigma da vida, Red Pill. Ah, Igual você, Rafa. Réptil. Eu não sou, não. Réptil. Assiste só Nolan, entendeu? Porque não gosta de Barbie. Uhum. Então eu acho que Não se Isso- justifica essa... a concorrência dos dois só fez o cinema voltar aí nas eras Sim. dos recordes. Mas os dois filmes são bons em si, né? Isso que é interessante. Aí você fica comparando, acho que
Não Eu tem acho que o mais cabimento. prejudicado nisso tudo foi o Tom Cruise. Foi o Tom Cruise que Ah, tava pensando. E Indiana Tadinho. Jones também. Sim. Mas Qual? Indiana Jones, Ah, sim. Viu? Você nem sabia que tinha o Pois Indiana é. Jones. Não, o mas, filme mas do eu... Tom Cruise... Tom O Cruise. filme do Tom Cruise, pelo menos, é bom, né? Indiana Jones É, não, então. não é. É, mas Ai, teve também muito não gosto, não. caso, assim, de amigo meu que foi pra assistir Oppenheimer, daí não tava passando, e assistiu Missão Impossível. Ah, bom. É. Então Dá certo. teve esses E casos estes também. 5 amigos garantiram a bilheteria É. mundial de Missão Impossível. Tom Cruise mandou e-mail pra eles. Mas o Tom Se eu fosse apostar, eu falaria que o Oppenheimer teve uma bilheteria maior por causa do marketing do que deveria ter tido. Eu apostaria, quando ele estava para sair, há muito tempo atrás, eu achei que ia ser igual o Tenet, assim, pra ter os 300 milhões. Uhum. Mas, cara, já tá com 500 e tá subindo. Mas o marketing de Barbie, você acha? Isso. Tá. Só teve marketing Barbie, Sim. né? Sim. Oppenheimer não teve marketing. Não. Não. O marketing do Oppenheimer foi do público fazendo esse vínculo com É. o Barbie, né? É. Eu acho que ele ganhou muito mais. Acho que a Barbie ganhou muito porque fez um marketing pesado. É. Acho que teve É, um trailer Tudo, só, tudo né? ficou rosa, né? Tipo, o Burger King ficou É. rosa. Poxa, Todo- o rosa. cinema tava Tudo tomado, cor-de-rosa. todo mundo... É, um molho do restaurante lá da minha casa Sim. também, o filé, como que é? Parmegiana rosa. Daí alguém vinha... É sério? Ah, é é? sério? Depois eu mando pra vocês. Ah, Daí a borda do B, assim, da barba era preta, assim, ah lá, tem a referência do Oppenheimer ali. mas, puxa, no cinema eu lembro assim, as filas todas de rosa, eu também. Eu, a Maia e a Nicole. Você foi de rosa Então. também? Sim, Eu fui mas de o rosa. dia que nós fomos, pra você ter ideia do fenômeno, hein? Em Sertãozinho. Só tava, a gente tentou ir a um domingo durante a tarde. Estavam todas as sessões esgotadas até terça-feira. Ah, porque a Margot Robbie tava aí, não é? Ela não veio fazer estreia aqui? Em Sertãozinho? É? Sim. Eu vi. Sim. Bom, isso eu não me recordo. Mas me recordo deste fenômeno. Que nós não víamos há um tempinho, né? O Homem-Aranha teve alguma... Teve um burburinho no É. Homem-Aranha, É, que mas eu teve acho os que três a pessoa atores e aí- tal. A última vez que a galera foi em massa mesmo pro cinema foi com Vingadores. É. Que eu me lembro, É. assim. Sim. Foi com Vingadores. E É, o Homem-Aranha antes com também Avatar. trouxe um público legal, mas acho que aquele engajamento que o pessoal foi fantasiado até É. foi em Vingadores Ultimato. Uhum. Fantasiados, que legal. Sim. Não, a Barbie e também, né? se você pensar que esse tipo de fenômeno aconteceu pela segunda vez na história, na carreira do Nolan. Né? É o mais incrível. É, tem um outro, né? Você tinha... Sim, é quando ele lançou o Cavaleiro das Trevas, Uhum. que é a maior bilheteria da carreira dele. É Batman Cavaleiro das Trevas, pessoal. Lançou simultaneamente com Mamma Mia. Que também sucesso, né? Também um sucesso, não tanto quanto Barbie, por exemplo, né? Mas um filme totalmente oposto de Batman, com uma proposta, uma pegada totalmente diferente, também foi um lançamento simultâneo. Uhum. É. E esse tipo de evento, eu até pesquisei, porque eu falei assim, gente, né? Mas por quê? Tanto dinheiro envolvido, né? O que os estúdios... assim, vamos ligar, ó, eu vou lançar meu filme tal dia, né? É. Não lança igual. Mas não é assim... Não é frequente, Uhum. mas também não é raro de acontecer na indústria do cinema. E o que eu achei mais interessante, né, nessas curiosidades, assim, de lançamentos simultâneos, foi... Eu não sabia desse, que o Iluminado lançou 2 dias, ou 2 dias antes ou 2 dias depois de O Império Contra-Ataca. Caramba. Nossa. Caramba. E olha só, nesse caso, eram de complexos de estúdio iguais. Então, era o mesmo complexo de estúdio, fazendo os 2 filmes. Inclusive, tem, assim, o George Lucas indo visitar, assim, a gravação e tal. A gravação não, né? O processo de produção e etc. Eu achei, assim... Mas eles não são os filmes twins, né? Que eles chamam. Porque tem filmes os filmes gêmeos, que eles fazem realmente de propósito. Aí é competição pura. Então, 2 estúdios lançam filmes sobre um tema parecido pra competir mesmo. Que legal. Então, Caramba. eu não acho muito legal. Você acha legal? Ah, sim, que legal saber É que legal eles pro estão cinema, com- né? É Não legal o pra cinema, eles. capitalismo puro, né? Assim, lançar. Mas eu esses não sabia filmes da não são. curiosidade. que coisa. E o estúdio Ghibli, ele lançou O Meu Vizinho Totoro e Túmulo dos Vagalumes. Cara, mesmo esse... Eu não sei se foi no mesmo Caramba. dia, mas É o foi muito Da perto. viagem de Chihiro. Oi? É. Nossa, esse filme... Ele lançou. Aí, tipo, o mesmo estúdio, sabe? E os 2 foram sucessos. É um dos... Túmulo dos Vagalumes, que é sobre a
os ataques nucleares. É sobre as É. consequências, né? Então, Você quem indicou, né? Você vai chorar. Vai assistir com um lenço desse tamanho, assim, ó, na sua mão. Nossa, eu imagino. Não. Sinal, o filme mais pesado que tem sobre... Não, dizem que é nuclear. um dos filmes mais tristes, né? Não, é. Todo Ah, mundo é triste, mas o filme mais pesado que tem chama Tem Pés Descalços. Eu sei o que você tá Tem falando. pés Que mostra a consequência da bomba atômica Isso, mesmo, né? que é a visão Uhum. dos japoneses durante o ataque nuclear e as bombas incendiárias de Tóquio, né? Só que assim, pra passar mal mesmo. Uhum. É, e Então- os japoneses, eles se sentiram ofendidos com determinadas propagandas usando o Barbenheimer, assim. Eles se sentiram muito ofendidos. Inclusive, Uhum. teve uma publicação da Warner americana que falou assim, um verão que nunca vai ser esquecido, sabe? Alguma coisa assim. E fazendo referência, né, ao lançamento simultâneo dos dois filmes e o boom, né, da bilheteria e etc. E aí Eu pensei e aí, também. e a Warner do Japão emitiu uma nota condenando esse tipo de abordagem, porque assim, ó, o verão, né, o período que nunca, não sei se foi no verão, mas o período que os japoneses nunca vão esquecer é quando foram lançadas as bombas atômicas sobre Hiroshima e Nagasaki, né? Então, esse tipo de marketing, assim, partindo da Warner com determinadas palavras, né, e etc., não pegou muito bem, não. E aí, acho que é exatamente isso que o Lucas mencionou, né? Que esses filmes, eles retratam um lado que Hollywood geralmente não, acho que Hollywood não trata, né? Não. Sim. Eu Que- queria ver qual foi a bilheteria de Oppenheimer no Japão, comparar com os outros, se foi mais Pô, baixo. que interessante, hein? Eu vi que, Eu vou pesquisar que Barbie aqui, vai na Ásia, assim, eles já esperavam que não fosse tão bem quanto no Ocidente. Barbie? É, Barbie. Agora, Oppenheimer eu não vi. E Barbie tava, não sei se já liberaram, mas em alguns países do Oriente Médio, eles tinham proibido de passar. Caramba. Eu acho que liberaram a exibição, mas não tenho certeza. Uhum. Bom, vamos então começar a falar sobre um dos filmes. Vamos. Eu sei que o Rafael gostou muito de Barbie. Tá pesquisando aí, Rafa? Tô, mas não encontrou? encontrei. Tá dizendo só dos 500 milhões no mundo, Tá. mas acho que do Japão propriamente não. Então minha pergunta a você, Rafa. O que você achou de Barbie? Ó, vou dizer. O que achei de Barbie? Achei um filme fantástico. E me surpreendeu absurdamente, assim. O roteiro muito além de qualquer coisa que eu pudesse imaginar como possível. E desde que vi o lançamento do filme, coisa e tal, fiquei pensando, o que é que esse filme vai nos entregar, né? Porque ou vai ser um sucesso tremendo, assim, e vai, de fato, causar impacto, afetar e levar, ou vai ser um tremendo fracasso. E me parece que o filme conseguiu um roteiro absolutamente criativo, com reflexões de alma mesmo, sabe? Assim, essas questões que atormentam e tudo mais, a partir de a princípio, o objeto, que é a Barbie boneca, estereotipada e coisa e tal. E me parece um filme que vai para além dessas questões todas de gênero, patriarcado, etc, que estão incluídas por óbvio, mas me parece que estão incluídas porque o filme diz de alguma coisa muito além disso tudo, que é sobre ser humano, né? E aí se inclui essas outras questões todas. Mas fiquei fascinado com o filme, sobretudo desculpem os spoilers, mas sobretudo com o diálogo final vai ter spoiler, galera. da Barbie com a criadora dela. Achei aquilo absurdamente fantástico. Mas depois a gente vai depurando isso tudo juntos. Mais uma dúvida, rapidão. Você falou que você gostou muito, mas você foi assistir com qual cabeça? Você sabia Não, que filme se tratava? Não tinha visto. Eu vi porque, assim, nós fomos literalmente bombardeados com né? Então, você passava no Instagram, tinham curtas pequenininhos do filme, as referências e tal, mas eu fui sem saber do que... Eu fui, assim, consciente de algum alarde neste sentido em que as pessoas diziam, é um filme sobre uma resistência da mulher, ou da figura da mulher, que é também, claro.
é um filme maternal, é um filme sobre gêneros, é um filme sobre este domínio estúpido e violento dos homens na sociedade e tal. E eu fui imaginando que ele ia entregar justamente estas questões e só, que ele fosse se desenvolver nesse eixo. Mas, meu Deus, foi assim, me surpreendeu muito, muito mesmo. Eu fiquei muito afetado. E em alguns momentos eu fiquei super constrangido pela figura estereotipada do sujeito, do homem e tal, sabe? Aquelas do Ken. E ao mesmo tempo, assim, do princípio ao fim me simpatizei com os dois, porque entendi os conflitos dele. Parece um drama psicológico num contexto de uma personagem, de um brinquedo que eu nunca imaginei pudesse nos entregar isto. Aí, a meu ver assim, um acerto tremendo de quem foi o roteirista da direção e tudo mais, com chances nesta categoria, acho, de Oscar, hein? De roteiro original, adaptado. Enfim, outras tantas questões, mas quero que vocês digam também sobre. Fazer um comentário. Oppenheimer não estreou ainda no Japão, e não tem data de estreia. Japão, por enquanto, não. E a Coreia vai fazer um lançamento gigantesco no dia 15 de agosto, que, curiosamente, é o dia da libertação coreana do colonialismo japonês. Caramba! Nossa, cara. O Japão Olha os efeitos não de um estreou, filme. tipo, pelo menos até a data da gravação desse podcast, né? E não tem data de estreia ainda, não sabe se vai estrear. Cara, eu coisa, não? sabia disso. Pesado, né, pra eles. Sim. Você vê que o Felipe, o professor Felipe que esteve aqui, nos falou muito disso, né? Assim, os filmes são sempre uma expressão cultural, um objeto cultural, portanto, né? Olha os efeitos disso. Sim. Você usar entre governos para gerar algum... Cara, por isso que eu acho o Barbie fascinante. Eu aposto qualquer coisa se os Estados Unidos tivessem jogado essa bomba atômica na China, eles nunca teriam lançado esse filme. Porque a China é um dos maiores mercados consumidores dos Estados Unidos no cinema. Como é o Japão, é pequenininho, então eles falaram, foda-se. Voltando para Barbie. O que eu ia falar é que por ter esse plano de fundo Barbie e eles tratarem dessas questões, né, o filme acaba ficando mais leve. Isso dá... Por exemplo, você dá risada no filme, você se emociona, então tem várias... Essas questões são bem trabalhadas num lugar leve. Então, você vai assistir, você vai com uma cabeça... Eu não sabia nada sobre o filme, não li nada e tal. Eu fui lá achando que ia ver um filme, eu cheguei lá, gostei muito, achei que o filme ele é muito bem contado, muito bem trabalhado, trabalha as questões muito bem, assim, não tem nenhuma ponta solta, e que a Barbie acaba sendo um plano de fundo para toda a história, assim, como eu falei, assim, a parte que mais me tocou foi a parte maternal, né, que ela se reconecta, a Glória se reconecta com a filha. E isso pra mim foi o mais legal, assim, e que mais me emocionou no filme. Legal, né? O Henrique é sensível, né? Ele é. Eu acho isso... E ele fica fazendo muitas graças, as pessoas não conhecem dessa Um dinossauro forma. viking sensível. Ele bate a Ele é um cerveja e diplodocus. chora, sabe? Ele é um diplodocus rosa chorão. É uma graça, e ele não fala isso sobre ele. Isso é uma virtude. Ele tá rosa, pronto. Lindo, E lindo. foi Tá de com rosa. vergonha, ele tá com vergonha Ele foi de mesmo. rosa? Foi de rosa, Foca nele, super Lucas. se entregou. Foca Super se nele. Acho entregou. fantástico isso, tem que ser a flor da pele mesmo. Temos que ser Não, barbos. mas o filme foi muito bom. Temos que ser Barbs. E nós conversamos bastante depois, né, Sim. Henrique, sobre o Poxa, filme, da forma como nos impactou diferente, né, também. A maneira como nós vimos determinadas cenas e etc. Então, é interessante esse tipo de atividade, assim, porque ele é um filme, no meu entendimento, Claro. feito por mulheres Sim. e eminentemente para mulheres, né? E aí, essa atividade de conversar com um homem sobre as percepções dele daquilo que estava sendo mostrado é interessante. E por isso eu acho super legal essa dinâmica aqui que vocês estão fazendo de conversar sobre Barbie, né? E é legal, sim, perceber outras visões sobre aquilo que para nós, em primeiro momento, pode ser
Assim, não, o filme é trivial, né? O filme é sobre isso. Aí você fala, não, pra mim o filme foi além, né? Foi sobre aquilo e etc. Então, eu acho interessante. E acho que só um roteiro muito bem escrito possibilita esse tipo de reflexão diferente para outras pessoas. Aí, numa época de inteligência artificial, onde as pessoas estão tanto discutindo uma máquina, né? Escrever determinadas coisas e etc. Eu acho que Barbie traz um frescor, né? É um filme... Eu não sei se eu diria leve, porque eu chorei durante o filme, eu me emocionei muito, fiquei pensando sobre ele, sobre alguns pontos, durante alguns dias. Então, eu não sei se eu classificaria como leve. Eu acho que é um filme que sabe lidar com o problema que está explanando, sem ter a pachorra de se auto-intitular Salvador da Pátria, né? Então, ele é um filme que fala, não, eu estou falando sobre isso, mas é isso, né? Então, assim, eu não tô aqui pra, assim... Não quero fazer uma revolução, né? Eu estou expondo algo. E até algumas pessoas se ressentiram um pouco, né? Nesse sentido com Barbie, por ele... Algumas pessoas disseram, ele fala sobre isso e no final dá de ombros, né? É isso. Mas são questões muito complexas, né? E aí a gente se questiona se um filme... Qual é o papel, né, de um filme? O papel, no meu entendimento, é ele trazer esse tipo de discussão para o público, né? E o mais interessante que eu achei de Barbie é que a Greta e o marido, eles anteveram várias críticas que Barbie poderia sofrer e fizeram sátiras com elas, né? Colocaram logo no começo, né? Ó, a Barbie é um produto do capitalismo, né? É um produto extremamente consumista, da sociedade do consumo e etc. Então, eles fizeram, assim, principalmente com a parte da corporação atrás de Barbie, né? Fizeram piada o tempo todo, né? Uma piada que beirou ao deboche o tempo todo, né? Com a figura do CEO, Will né? Ferrell, nossa. Do Ferrell, né? E aquela cena onde todos... Só tem homem, né? A Barbie abre a porta e só tem homem. Ela pergunta, cadê a mulher no comando? Ela mas pergunta tem minha alguma mãe, coisa. tem minha tia, Nossa, minha essa irmã. cena é ótima. Eu sou o sobrinho de uma tia. Sou filho de uma mãe. E quantas vezes a gente não escutou esse tipo de justificação? Sim. Não, mas eu tenho Não, uma mas, mãe. Mas a Mattel já teve presidenta já? Não sei, não lembro que ano, mas já teve já. Sim. E, veja, eram críticas, assim, passíveis, né? Do filme sofrer, e eles, de uma maneira muito inteligente, eles trouxeram todas elas embutidas no filme por meio do riso. Pois é. Né? E até a própria crítica, por exemplo, da figura da Barbie como sendo um padrão estético inalcançável, uma crítica muito válida, né? Ela aparece várias vezes no filme pelo riso, né? Aquela quebra, né? Da parede com a narradora, a hora que fala, mas é a Margot, né? Nossa, essa parte me pegou desprevenido, eu ri muito. Eu ri pra caramba. Ela fala assim, é uma parte que a Barbie, ela fala que está se sentindo feia, né, e etc, Chorando sem maquiagem. chorando, sem maquiagem, e aí tem a quebra da terceira parede e... É a terceira parede que fala, né? Quarta parede, verdade. Tem a quebra da quarta parede, e a narradora fala, é difícil convencer sendo a Margot, né, é muito difícil. Então, veja, o filme brinca, né? Ele traz isso de uma maneira que não constrange a assistir. Barbie é um tapa na cara com uma luva de lã, né? Uma luva rosa de glitter. Vai, B. Diga Agora é sua sobre vez, Barbie. Bernardo. Não, eu concordo com tudo que vocês disseram. Eu, na visão de homem aqui, eu também entendi mais Barbie como algo mais humano, assim. Uhum. Mas é óbvio que tem um lado Você feminino acha que muito tá vinculado forte. a isto? Pode ser, né? A Júlia também nos provocou nesse sentido. Nós temos Não, percebido o filme... a Marina também tá do lado da Júlia. A Marina enxergou muita coisa ali, mas só na parte do feminismo. mesmo ser, né? Mas eu acho que é da parte humana. Mas eu acho que tem tudo, tem de tudo ali. Cada um interpreta do jeito que quer. Eu acho que é um livro lançado ali pra cada um pegar a sua interpretação conforme as suas experiências. É que veja, tudo aquilo que você traz pra sala de cinema contribui para suas interpretações, certo? Sem dúvida. Então, por exemplo, eu vi o filme sendo uma mulher,
uma Que mulher brincou de branca, cis, que brincou de Barbie. E que me vi naquela frustração da Glória, de assim, e agora? Né? Minha vida não é o que eu imaginei, né? Porque o fato da brincadeira, né? Do lúdico envolvendo a infância, do que, a Barbie pode ser tudo, né? A Barbie é o que ela quiser. Poxa, a gente pensava isso enquanto crianças, mas e agora? Essas pessoas que brincaram com Barbie, que viam na Barbie algo em potencial, né? Eu posso ser o que eu quiser como a Barbie, que é o que elas acreditam na Barbilândia. O que essas pessoas pensam hoje? Né? Em que momento da vida essas pessoas estão? Em crise existencial. Então, assim, de ver o que você pensava no passado, do que você queria ser, que você não pôde ser, não só por questões internas, mas principalmente por questões externas. Né? Então, o filme mostra que um elemento importantíssimo na vida de uma mulher, que é a barra de conseguir muitas coisas, é sim o sistema que nós vivemos. Né? Então, o filme ele se presta a isso, né? No meu entendimento. Porque eu vivo isso. Né? Eu sinto isso em várias atividades do meu dia. Né? Então, o fato de eu ser quem eu sou me impede de muita coisa. Pelo simples fato de ser mulher. E veja, eu estou numa posição ainda de super privilégio, né? Porque eu sou uma mulher com vários privilégios. Imagino. E a Barbie também faz piada com isso, né? Porque ela é a Barbie estereotipada. Pois é, que provocação, né? Ela é a Barbie que nós tanto criticamos. Com a consciência de que é. Com a consciência de que é. E acho que este é o ponto de partida do trauma que ela começa, sabe? Esta coisa meio náusea. Ela acorda e diz assim... Não sou nada. E aí vai ter a virada do filme, ele vai começar a se desenvolver. Mas, pra gente voltar nisso depois, porque o Henrique até brincou, e você falou, alguém que brincou com Barbie. Teve detalhes do filme, assim, que você, por ter brincado com a Barbie, percebeu? Demais. E eu me diverti também, velho. Faz, vê. Gente. Olha, a gente já... Demais. Corta. Vai. Demais. E, cara, como foi... incrível assistir o primeiro ato, assim, de Barbie, porque é exatamente aquilo, né? A boneca, se você tá no segundo andar da casa, você não vai descer pela escada, você vai simplesmente pegar ela e colocar no térreo, né? Você não vai abrir a porta do carro pra ela entrar, às vezes a porta nem abria, você vai simplesmente colocar ela bonitinha no carro, né? O pezinho. Pensando, é uma celebração, o jeito que a Barbie ela descendo. Não, é o jeito que você brinca, né? Você não brincava de hominho? Eu brincava, mas assim, não, a mesma coisa. Não fiz não, mas o meu dava até passo. Não fiz o link. Não é a mesma Sério? coisa. Eu acho que é muito mais mentira, de brincar de Troia junto. Você dava passo com a minha? Dava, velho. Eu fazia história. Perde muito tempo, deu. Mano, pergunta meu pai. Eu entrava tanto no meu mundo que uma vez eu joguei o carinha na televisão, velho. Meu pai tava vendo um ratinho, eu falei assim, ó. Pá, na tela, estourou o bagulho. É a Samara. Pá. Uma coisa muito engraçada, assim, da minha vivência, é que o filme mostra, assim, no começo, né? A Barbie que importa. O Ken tá lá, né? Ele é só o Ken. E no meu caso, na minha infância, era exatamente isso. Porque eu tinha, assim, coleção de Barbie. Eu tinha todos os tipos de Barbie possível e um Ken. E ele tava quebrado. E não importava. Porque, assim, era e a profissão dele era praia, né? O meu era, você acredita? Você acredita, gente, que eu tinha o Ken surfista. E logo que eu ganhei ele, eu digo que não importava que ele tava quebrado, porque foi um trauma de infância, um pouco isso, porque eu ganhei ele de Natal, obviamente. E o meu irmão, coisa de irmão mais velho, né? Foi, o seu boneco. Quebrou a perna do Ken. E o meu pai, eu chorei horrores. E o meu pai falou que consertou o Ken, mas na verdade ele colou a perna dele com o Super Bonder. Então a perna dele andava assim. É o Ken Franco. Ele andava naquela. E assim, olha, eu tive esse Ken por anos. E não era do meu interesse. Não tinha necessidade de eu ter outro Ken, porque a função dele era aquela, né? Ele tava ali, ele era o Ken surfista, ele tinha uma camisa aberta e um shortinho de praia. E só. Então, assim, foi super divertido assistir. Nós brincávamos daquele jeito. E eu acho que foi muito divertido também pra quem era privado de brincar de Barbie, mas queria.
Entendeu? Então foi uma sim, coisa eu tinha assim, eu pensado acho que nisso, verdade. divertida de ver na tela, Uhum. né? Porque eu consumo alguns canais de meninas trans e etc. E elas disseram que foi assim revigorante poder ir assistir Barbie do jeito que elas queriam, todas de rosa e etc. Então, eu acho que assim, olha, que interessante, né? O filme, Pois é. ele despertou sentimentos tão ímpares em cada um, né? Então, este é o... Por isso, assim, eu acho esse filme de um potencial... E só nós 4 aqui já demonstra, por exemplo... o que me encantou foi o diálogo final em que ela vai dizer, ó... Eu quero ser humana, despeito de tudo isso e tal. Esta parte justamente do... Eu quero imaginar, eu quero sentir, eu quero me constranger, eu quero sentir dor, mas quero ser humana. O diálogo final é lindíssimo nesse sentido. O teu foi o laço maternal que se refaz. O da Júlia, toda a experiência por ser mulher e tal. E o B? De novo, É a crise existencial do Ken. É a crise existencial do Ken. Eu acho que sim. É. E, assim, pensando junto a vocês, não sei se viram I'm desta just forma. Ken. Are you can enough? Não, não sou bad enough. E eu acho o roteiro ter se desenvolvido de modo a trazer esta... A Júlia tinha um Ken para 60 mil Barbies e tal. E qual, assim, quem é o Ken? O Ken é esta figura que é acessória a Barbie, né? Uhum. E de repente o filme traz isto como um drama, Sim. que é justamente, né? Que vai mover a história e o personagem para que ele perceba que, ó, o Ken, enquanto você estiver procurando teu sentido, né? Na Barbie, você não vai encontrar. E vai ser a Barbie quem vai dizer ao final justamente isso pra ele, né? Diz assim, ó, Ken, não é por aqui você tá, porque ele vai dizer, aquele diálogo final entre os dois, ele vai dizer, mas é só ela, não, você tem que encontrar a tua essência e tal, e ele vai tentar beijá-la, né? Aí ela recua e diz, mas então, não é esta a resposta. E aí ele tem essa tomada de consciência de, ó, preciso, antes de conseguir encontrar quem seja aquela que esteja destinada a mim ou coisa do gênero, né? Ou mesmo encontrar alguém, eu só vou encontrar se antes eu encontrar a mim, né? Como eu vou reconhecer o outro sem reconhecer a mim? E aí, nesse sentido, outra questão de alma também fantástica, assim, para ser pensada, fora todas as outras da Barbie. O final da Barbie não é em algum momento o final de todos nós, né? Que é você baixar os ombros e falar assim, cara, eu não sei mais o que eu quero. E a Barbie diz isto. Nesse sentido, eu falei, pô, esse cinema todo aqui são Barbies, né? Porque vai sempre haver esse momento de constrangimento, você não sabe o que fazer. E aí o filme vai se resolvendo desta forma. E quem critica para dizer, o filme terminou sem, meio que dando, não acho, achei que é um texto tão aberto, sabe? Que ele justamente não tem fim, né? Para permitir que, por exemplo, discussões como essa aconteçam. Então, E voltando também da parte do Ken, eu acho que pode ser minha interpretação, né? Mas ele reconhece o mundo real. E lá, o pessoal impõe. Não, o homem tem que ser assim, o homem tem que não sei o quê, ou tal. E ele falou assim, vou fazer isso pra eu ter sucesso. Mas daí ele deu de cara no muro, porque ele vai lá, ele tenta encontrar emprego no mundo real, não consegue e tal. sensacional. E não é bem assim também. Preciso de currículo, né? Não é sobre cavalos, o Pois é. patriarcado? Eu sou um homem sem poderes, então eu sou uma mulher, que é essa cena. E quando ele se redescobre, fala, eu sou quem e nada mais. Daí ele se reencontra e vê que ele não precisa seguir um padrão imposto por alguém. Ele pode ser ele mesmo. Esta é um filme sobre isso, né? Sobre o humano. Incluídas essas questões todas né? Que são super legítimas e estão ali, mas isso também todos, né? É que, bom, enfim, são outras discussões e tal. Mas me parece que trata disso. Essa é a graça do filme. O diálogo final. Até a Barbie, né? A Barbie tem também essa parte que ela fala assim, eu sou a Barbie estereotipada. Mas eu preciso ser a Barbie estereotipada? Daí ela escolhe não ser, porque ela vai pro mundo real, daí ela tem celulite, tem que ir na ginecologista, tem que fazer várias coisas. Mas continua sendo estereotipada, porque ela continua sendo a Margot Robbie. Mas uma curiosidade legal também é que na cena em que ela senta no banco,
do lado de uma senhorinha, que ela olha pra ela e fala, você é linda. E ela fala, eu sei, a senhorinha é a Bárbara, a filha da mulher que inventou a Barbie. Ah, é? Ela foi inspirada nela. Legal pra caramba. Que show, não sabia, Bê. Trazendo notícia. Curiosidade. Não Sim. tinha imaginado isso. Mas que filme de... Não sei se... E ao mesmo tempo fico me perguntando, será que os roteiristas, direção, etc., desejaram entregar exatamente isso ou foi além do que eles... Não, eu acho que sim, porque Barbie era um projeto que eles estavam tentando fazer acontecer há muito tempo. Uhum. Que Há bacana. muito tempo. Então, ele tinha passado pelas mãos de outras diretoras, eu acho. Tinham outras atrizes cotadas para fazer a Barbie. Inclusive, uma delas sai do projeto porque Ela negou, né? o filme não estava caminhando para essa pegada que ele acabou se tornando com a Greta e etc., com a Margot na produção. Então, insistiram muito, eu acho, para esse filme ser feito da forma como foi. A própria Margot disse que quando leu o roteiro, falou assim, putz, isso aqui nunca vai sair do passar. papel e etc. Ah, é? Exato. E ela insistiu naquele projeto enquanto produtora, né? Ela insistiu muito. E também, eles tiveram algumas cenas, eu acho aquela Barbie que... Aquela cena que a Sasha fala, você é fascista. Né? Era uma cena que a Mattel queria, obviamente, né? Por motivos de capitalismo, queria cortar. Não queria ver o seu produto-chefe associado a tal palavra. E eles tiveram que ir pessoalmente até a Mattel e etc. pra peitar e falar, explicar o porquê que fazia sentido no contexto do filme, etc. E ficou, né? Que coisa. Mas olha, aí a gente também não pode ser ingênuo, né? Obviamente que a Mattel não fez isso porque, então tá bom, né? Não, é toda uma estratégia Marketing. de Claro. marca que a marca tem tentado se reconstruir, né? O produto Barbie tem tentado se reconstruir há anos. Sim, e Né, como então- ela faz isso, né? Ela direciona o pensamento da marca pro pensamento do público em geral, que vai consumir. Exato, Você aí viu que- agora sim. Você viu que lançaram a Barbie, aquela doidona lá? A Barbie estranha, A Barbie exato, estranha, eles lançaram a Barbie estranha. Lançaram, né? Barbie Lançaram. estranha. Então, assim, por isso que o filme, eu gosto dessa parte dele fazer piada com o corporativismo, né, com o capitalismo e etc, porque, poxa, era uma crítica em potencial muito grande, né? A Mattel, no final das contas, tá ali junto com a Warner, né? Uhum. Financiando o filme, E Então, vai ter assim, muitos filmes ainda, né? com certeza. Eles falaram que vão fazer um monte de filme. Pois Então, Igual assim, a Marvel. qual é o viés por detrás, qual é a intenção da corporação ao financiar esse filme, né? E a Greta, ela dá meio que assim, uma piscadela, né, dando risada pra gente, a hora que ela mostra, a Barbie abre a porta e só tem homens, e aí a hora que no próprio o CEO fala, né, não, isso não pode acontecer, aí o outro cara fala, não, isso vai dar muito lucro, ele fala, então pode, então assim, é uma estratégia Nossa. de marca gigantesca, porque era um produto que é um produto muito forte ainda hoje, mas com críticas, assim, estrondosas, né, nos dias de hoje, e foi uma forma muito inteligente da marca se reinventar por meio de um discurso que tanto a critica. Pois é. Então, assim, Mas esses constrangimentos fazem parte do sistema. fazem. A Fazem. gente discute, mas... E também, assim, né, a Greta, ela já tinha, inclusive em entrevistas, indicado que ela queria passar a lidar com esse tipo de produção maior, né, porque os filmes dela, assim, eram, comparativamente à Barbie, eram filmes menores. E ela queria ir pra essa grande indústria. Então, ela vai fazer... Que filme que ela vai fazer agora? Ela pegou um filme de super-herói? Não. Isso eu não sei. Não, ela tem uma grande produção aí encabeçada já. Eu vi que Caminhando. ela tá negando fazer o Barbie 2, que o estúdio já tá querendo empurrar pra ela. Esse é um ponto, assim, eu ia perguntar sobre isso pra vocês. Vocês acham que... Não. Não.
Não é o tipo de filme que tem que ser só... É igual Sim. Coringa. Então. Só que Coringa, eu tô com esperança ainda. Agora Barbie, eu não sei se daria uma continuação ali pra trazer essa mensagem novamente. É, foi, Mas eu acho que vai ter, viu? foi tão É, acertado. Eu banda, acho né? que vão. Eu Dinheiro. acho que vão tentar tirar leite da pedra. Então. É, por causa da bilheteria, né? É, O- pela bilheteria. Eu acho que o filme vai se vender pelo nome, mas eu acho que não vai ser a mesma coisa. Ou ela vai se ter que tiver- se reinventar aí, fazer algo completamente diferente. E agora, se não for a Greta, se ela tá recusando a fazer, se for outra pessoa, Não, aí- daí... Não, eles vão pagar muito dinheiro pra ela fazer o 2. Muita grana. Sim. Aí vai acabar cedendo e fazendo. Queria trazer uma questão. O rosa como um símbolo. É um símbolo feminino? Alguém sabe? Alguém trouxe uma curiosidade dessas porque aí, né? eu Antes do ouvi e podcast. eu ouvi e fiquei assim. Então, Rosa é feminino, Julia? Eu falei, sabe? Então, olha, essa curiosidade, ela tem citação, ela tem rodapé. É. Eu vi num Reels de um Instagram, chama Repete Roupa. E Instagram voltado pra moda e etc. E a criadora tenta explicar aí a origem do rosa, né? Como que o rosa, ele acaba sendo vinculado à feminilidade, etc. E, assim, o mais legal é que ela começa o Reels falando o pink é punk, né? Então eu falei assim, gente, o pink é punk, né? E aí ela começa a explicar e etc. Que o rosa, inicialmente, ele era uma cor que nada mais era que um vermelho pálido. Né? Então, ele era um vermelho pastel. E ele era muito usado como uma cor colorida pela aristocracia, né? Pelas pessoas que estavam no poder. E, de certa forma, ligado ao masculino por aquilo que ele representava, né? Um vermelho pálido. Então, o vermelho, durante muito tempo, ele esteve associado ao sangue, né? A cor da batalha, etc. Então, ele não nasce como uma cor exclusivamente feminina. E nada nele indicava que era uma cor voltada às mulheres. Mas isso vem mudando com o passar dos anos, especialmente na década de 50, com o desejo de que alguns papéis de gêneros fossem restabelecidos depois da Segunda Guerra Mundial. Então, a criadora, ela menciona que o Dior, ele lança uma coleção que ficou super famosa na história da moda, que eram roupas, assim, com vários símbolos que remetiam ao feminino novamente. Então, cintura bem marcada, saias rodadas, muito uso de floral e etc. Por isso, o tom rosa, algo bem clarinho e etc. Mas, assim, ele trouxe, né, tudo isso ligado ao feminino. Então, o rosa, ele começa a ganhar uma conotação mais ligada às mulheres. Que legal, né? E é muito legal. Só que isso, com os anos, foi se perdendo. Porque, principalmente nos anos 60 e 70, com o movimento feminista, né? Com o desejo, com a ânsia de se quebrar esses padrões e etc. Então, a moda, ela passou a ser um pouco mais colorida, né? A gente vê os movimentos hippies e etc. Só que isso foi mudando na década de 80 com o avanço tecnológico das ultrassons. Porque aí você conseguia ver o sexo do bebê. Então, a indústria têxtil começou a querer vender enxovais, né? Então, acabaram utilizando o rosa como o enxoval feminino, né? Retomando aquela ideia da década de 50, né? Do rosa ser ligado à feminilidade, etc. Só que aí, nos anos 90... com o movimento punk, né, e com as bandas femininas no movimento punk, elas utilizam vários símbolos que historicamente vinham sendo ligados ao feminino e subvertem esses símbolos, trazendo esses símbolos como marca de girl power. E o rosa foi um deles. Né? Então, o rosa choque, né, o rosa vibrante, etc. Essas mulheres, elas se apoderaram do rosa no movimento punk, etc., como símbolo de girl power. Então, aí, o Pier Paolo da Valentino falou, o pink é punk. Show. Então, assim, e é o que a gente viu, né? E foi até, isso conecta muito com o que eu disse, desse filme ser representativo para várias camadas.
né, para vários movimentos e etc. O poder que vestir um rosa representa para uma pessoa, a gente não consegue mensurar, Uhum. né? Então, assim, é um novo sentido à cor, né? Uhum. Uma cor que, cara, até hoje, até vocês começaram brincando, você foi de rosa, você foi de rosa, né? pois é. É uma cor que até hoje levanta esse tipo de comentário e Sim, etc. Eu vim de rosa hoje. Você O veio de Betadinho. rosa. Você é punk. Assim, vocês sabiam que havia tantos modelos de Barbie? Eu sabia. Barbie grávida, Barbie que você aperta Barbie o teta braço. inchando. Eu não fazia ideia, vocês sabiam? Não, essa Barbie do Nossa, seio não inchando, eu não fazia ideia. Quem pensou que isso É. ia ser uma boa ideia, gente? Barbie Ninguém. prenha. É, Barbie grávida, né? Deu. Falaram que foi um Barbie. fracasso. Eu não Foi sabia um do Alan. fracasso. E o Alan? O Alan, O Alan foi um fracasso Alan. também. bom personagem. O Sugar Daddy lá que vocês falam. Sugar É, Daddy. que o Sugar é o cachorro, né? É? O Daddy é o pai. E pode ser que agora o filme permita, por ter incluído né? Que novos bonecos venham O justamente. Sugar Daddy. O Rafa vai comprar o Sugar Daddy, né? Venham outras figuras pra não ser sempre essa Barbie estereotipada, né? Ah, com Poxa. certeza. Com Ah, certeza. o próprio Henrique falou que, né, que eles vão lançar a É. Barbie estranha. É, a Barbie estranha. Barbie estranha. E também não é estranha, né? Não. É, Não. nem- tá longe de ser estranho aquela É. Barbie. Isso é estranho. Pra mim é uma Barbie punk. Aquela... É a Barbie, A Barbie Punk. Punk. E a roupa dela era rosa choque. Olha É. só. Referências. Sim. Vamos então colocar os calcanhares no chão e falar sobre Oppenheimer. Ah, é o senhor da razão. Vá, o senhor sentimento, responda. Na verdade, vamos pro veredito da Barbie, né? É, tem que dar Pulou. nota. É. Não, não tem que dar nota. Dá um Não, tem que dar veredito aí, Rafa. nota. E aí? Eu sou Barbie, eu dou a nota. Eu vou embora daqui então. E aí, Rafa? Barbie? Barbie, sem compará-la a nenhum outro. Não, uma vendo obra o por si filme, só. A obra por si. Me surpreendeu muitíssimo. Incluiu essas questões que eu não imaginava pudesse incluí-las. É um filme que propõe uma reflexão. Tem essas questões de dor de alma, questões humanas a partir de um boneco. E pela surpresa super positiva que tive e as referências a tantos outros filmes, e me pareceu um filme com um potencial de transformação, ainda que não se proponha isto, mas ele pode ser isto. 9,5. Filmão. Adorei. Porque 10 só a vida é bela. E show de Truman. E show de Truman. Cara, que nem eu falei, é um filme muito completo, assim, ele não tem pontas soltas. Ele mistura comédia com drama, com vários outros estilos e faz isso muito bem, assim, ele consegue conectar todos os... Não vou falar estereótipos, né? Todas as classificações de filme, assim, ele consegue conectar. Só não tem terror. Mas, filme muito bem trabalhado. Eu dou nota 8,5. Que ele levanta muitas questões bem legais e vale a pena assistir. Quem não assistiu ainda, tá com medo, tá com algum receio, eu falo que vale a pena assistir. Júlia? Eu acho que eu daria aí um 8, 8,5, porque eu queria que alguns personagens tivessem mais profundidade do que eles tiveram. Principalmente os personagens humanos. Né? É. Porque se é um filme, né? Se a crise existencial dela surge com comparação ao mundo real, Uhum. eu quero saber mais, né? Sobre esses personagens reais. E eu achei que eles ficaram um pouco limitados ali a alguns discursos até meio clichês, né? Ou unicamente como ponta de humor e etc. E eu queria saber um pouco mais sobre isso. E porque algumas falas do filme, assim, são um pouquinho manjadas, né? É aquele feminismo de Instagram. Então, assim, o filme é ótimo, tá, gente? Não tô querendo dizer isso. Mas talvez a inteligência no todo, talvez faltou um pouquinho nessas partes, um diálogo um pouquinho mais diferente, né? Algo que a gente não tinha já escutado. Então, mas o filme é muito bom, então 8, 8,5 também. E Justificar isso. Eu queria Chegou a hora da nossa Barbie. Eu queria mais... Hã? Eu queria um pouco mais a história do Will Ferrell. você adora o Ah, Will ele Ferrell, adora né? esse- Nossa, gente, eu não gosto dele. Nossa, eu acho ele muito bom. Nossa, ele ele é bom tem um humor único que eu cago de rir do Will Lucas, Ferrell. Não, tô corta essa brincando. parte. Eu gostei bastante do filme, eu achei muito reflexivo. As partes que ele toca ali no sentimento da mãe e da filha também.
Da própria Margot no final refletindo, vendo um monte de criancinha brincando ali com a família, sabe? A Marina chorou muito nesse filme. Aí eu me toquei porque a Marina estava tocada também. E eu pensei na minha filha, no futuro dela também. Deixa vir, fala. Não, é... Cara chato, velho. Terapeuta, Mas agora. é sempre assim, eles sempre é se... isso. Eles... Ah, então tá bom, B. Só Quer ver meu uma eu de verdade, Rafa? Não, eu quero que você diga seus tantos eus aí. Não, mas quando é isso, tiver. o filme me tocou mesmo. Não, meu lado feminino pensando na minha filha. Seu lado feminino. Vai. O que é? Psicólogo? Não, eu quero... Vou chamar o cara lá do... O André, ele ia Analisa, adorar te André. ouvir dizer sobre esse Tá. lado feminino. Então tá, depois faz uma sessão com ele lá. Mas eu dou nota 8 também. Nota 8. Tá bom. Que rufe os tambores. Bum. Então, na média ficou com 9,5. Na média 10, né? Na Média média 8,5. É um filme 11. muito bom, muito Média bom. 8,5. Bom, agora vamos então tratar disso que ele fala. Ai, o real. Agora Vamos é falar bom. sobre o filme do Rafael agora, né? Ah. O Cillian Murphy, mais conhecido como Oppenheimer. Ou Shelby. Ó, Rafa, eu tô percebendo que você não gostou tanto de Oppenheimer, né? Ou você preferiu Barbie? Nossa, eu não tinha pensado nessa questão dessa forma. Eu preferi Barbie. Então tá bom, Mas a pensou. resposta é esta, mas assim, as razões. Acho que Oppenheimer é um filme também incrível, mas é o que a Júlia falou no começo. Ele é a proposta do filme, né? Ele é quase que ou totalmente biográfico. É quase que um documentário interpretado. Não sei se eu tô Sim. conseguindo É ser claro. cinebiografia, né? Dividido. É. As cenas em preto e branco são mais Pois é. notícias, fatos objetivos que aconteceram. E a colorida é uma interpretação que o Nolan teve ali, Sim. segundo o Oppenheimer, sabe? E a gente vai tratar das questões agora no decorrer do episódio, mas assim, introduzindo alguma coisa, é um filme que eu assisti e não vou reassistir tão logo, sabe? Ao passo que Interestelar, por exemplo, que é do Nolan, nossa, quantas vezes Eu já quero assisti? reassistir. O Mesmo? Rafa gosta do lúdico, né, Rafa? E não que não contém, eu acho que tem... Mas, por exemplo, quando se trata dessas histórias dos grandes gênios e tal, eu gosto muito que desenvolvam a origem percebe? Aquele instante e a etapa em que ele é mostrado ali na juventude. Ele já era um cara muito... Eu queria ter visto isso. Isso seria interessante também, né? Fala desde a infância dele e tal. Ver. Mas daí Mas o filme ia ter 5 Pois horas. é, mas daí tem teria que- 3 horas teria que e fazer uma 9 série. minutos. 5 horas de filme. Você queria Eu- fazer uma série, Oppenheimer, a série. Pois Daí- é, mas vai daí- saber. Eu não tive a experiência que vocês tiveram, por exemplo, assistindo no cinema comum. Vocês ainda assistiram em... Sensacional. E eu Eu senti a bomba, velho. Eu tava tão Eu na frente imagino. lá na sala IMAX. Eu Eu, levei verdade. tanto assistia assim, susto. ó, eu olhava pro Cillian Murphy, olhava pro saco dele ali. Bobeira, A cena da cadeira, né? Daí que só o Henrique viu. você olhar pra cima, você viu o meu. Nossa, Lucas, tá vendo? Porque Tão Barbie sensível falando de Barbie, Barbie. você Ai. não tem espaço pra falar estas asneiras, O Henrique sabe? tá se mostrando, né? É um Agora tão ele vê. sensível. Ai, Henrique. Tô brincando. Posso me pensar. retirar? Desnecessauro. Desnecessário. Diplodocus aí, ó. É o Diplodocus. Voltando. Vai. Achei que você ia pegar meu microfone. Não, achei que você ia falar outra bobeira. E é um filme cinebiográfico, né, que eles chamam. E ele foi baseado num livro. E o livro, inclusive, ganhou o prêmio mais importante de literatura dos Estados Unidos em 2006, na categoria biografia, obviamente. E a obra se chama O Prometheus Americano, né, que é... Me abre assim, né? O quê? Hum? O Filme filme abre abre assim, com uma com frase, o mito né? de Prometheus É. e etc. E, cara, ele é baseado num livro de sucesso, né? Já, então, talvez seja por isso, além do fato, óbvio, que o Nolan estava na direção e todo o time de peso que ele levou junto, do ponto de vista técnico, talvez seja por isso que havia grande expectativa ao entorno dessa obra, né? Porque aquilo que fundamentou, que deu fundamento a ela, também era algo muito bom. Sim. Né? Pra Muito você e pra Henrique, expectativas que se concretizaram, pelo que eu lembro dos Sim. comentários. bom. Exato. Eu gostei muito do filme. Nossa, eu também. E eu fiquei atônita. Eu ouvi coisas que eu nunca tinha ouvido. Eu tive sentimentos, assim, de medo, de angústia. Uhum. Que eu também tive em Barbie, mas com outra pegada, assim.
Assistindo Oppenheimer, eu tive medo de morrer. Não sei se vocês tiveram essa sensação, assim, do quão pequenos nós somos. Não, se você pegar no espaço de tempo, assim, da Segunda Guerra até hoje, não faz muito tempo. Não faz. Se você vê, assim, eles falam da bomba H, que eles estavam falando naquela época de fazer, que dá pra fazer uma bomba H, uma bomba de hidrogênio. E hoje em dia ela já existe, e o poder de destruição dela é muito maior do que a bomba A que eles criaram na época de Hiroshima e Nagasaki. Você fica assim, véi, e agora? E nós nunca estivemos tão próximos de apertar o botão Como agora? como agora. Então, assim, eu saí angustiada. Até eu vi um Reels que eu mandei pro Henrique, que assim, como eu fui indo assistir Oppenheimer, né? Tudo feliz com a Pelham Pipoca saindo, né? Eu saí... Sai igual você ele, né? saiu, Igual meu Oppenheimer, Deus, assim. né? Uhum. Com aquele sentimento, tipo, o que sou, né? O que farão da minha vida? Porque é isso mesmo, né? As pessoas decidem numa sala, apontando no mapa, aonde uma bomba vai cair. Tanto tem aquela cena, né, da discussão que eles falam, mas a gente tá em dúvida que se a gente detonar, sim. a gente vai causar uma... Esqueci a palavra que ele usa. É uma... Extermínio, massacre. Se você é Eles optaram por não ser em Tóquio primeiro, né? Não, que eles estavam com medo de apertar o botão, explodir a bomba e isso e gerar uma uma reação reação em em cadeia. cadeia Reação em cadeia. que acabasse com a nossa atmosfera. Tudo bem, eles fizeram um cálculo e isso foi, sei lá, quase próximo a zero a chance disso acontecer. Só que mesmo assim eles apertaram o botão, cara. Porque não foi zero, né? Mano, não era zero a chance, era próximo de zero, poderia acontecer. E mesmo assim eles testaram. Assumiram risco. Vocês acham que o filme, sendo cinebiográfico, Isso, cinebiográfico. vocês acham que na essência ele tenta trazer essa questão, assim, esse dilema moral? Vocês acham que no fundo se trata disso? O enredo, aliás, se desenvolve nesse aspecto pra vocês? Vocês ficaram com essa impressão? Do Sobre dilema Oppenheimer? moral do Oppenheimer? Também. Sim. Mas estes que nós estamos trazendo. Medo, insegurança, qualquer instante tudo pode... Mas eu acho que o Isso. filme não tentou passar pano pra ele, igual muitas pessoas estavam não. falando. Então, fala isso. Você Eu tinha senti comentado. que em vários momentos, inclusive quando ele decide com os sargentos, generais, qual cidade eles vão bombardear pra dar um efeito de final de guerra. Isso ele escolhe também, ele tá lá, Oppenheimer. Ele não fez a bomba, fiz aqui, sou cientistas, toma, façam o que você tem que fazer. Ele tava lá escolhendo qual cidade ia ser bombardeada. Ele pode ter sentido culpado no final da vida dele? Tudo bem, mas você projetou uma bomba atômica, cara, e você ajudou a escolher qual cidade seria bombardeada. Uhum. Eu acho que não tenta passar pano pra ele e eu acho que é uma biografia verídica, sabe? Uhum. Fidedigna do que aconteceu. Não tenta puxar a sardinha pro lado dele. Ascensão e queda da figura, né? O filme tenta mostrar isso, né? De como ele foi do auge, né, do céu ao inferno em um período relativamente curto da história. Relativamente não, super curto da história. Ele passa, né, de herói nacional a alguém ao Prometheus, né? Alguém que deu o poder de nós nos destruirmos. Sim. Né? Ele caiu em verdadeira desgraça, tanto que ele morre ele não morre nos Estados Unidos, eu acho, Eu sei que ele morreu de câncer de pulmão de tanto ele fumar. tem um final triste, assim, e eu gostei tanto da atuação do Cillian, Nossa, porque eu sim. senti esse pesar no olhar. E vocês perceberam que, sei lá, 50% das imagens era focado no rosto dele, né? E Pois é. Sim. o Nolan falou que ele usou câmera 4K, sei lá, 8K, porque pra ele, a mensagem que ele queria trazer estava nas expressões faciais do Cillian Murphy. Então, o sentimento, o jeito que ele trouxe pra trazer angústia, o sentimento do Oppenheimer foi no rosto, focando no rosto do Cillian Murphy, que tem aquele olhar marcante, né? Que traz Penetrante, aquelas né? expressões de medo, desespero. Sim. O cara é foda, o cara é foda. Que escolha bela, né? Pois é. Com E- certeza Que vai ter escolha indicado ao bela. Oscar, E com as certeza. Com partes- chances de Com ganhar, chances de né? E as Bem partes legal. mais legais do filme são as partes que ele tá sonhando, que ele tá, tipo, vendo as partículas chocando, assim, é muito top essa E parte. foi efeito assim. prático, viu? É. Nada ali é computação gráfica. Inclusive a explosão. É? O Nolan odeia isso. Caramba, nem a explosão é... Não. Não. Ele explodiu uma bomba atômica lá. E eu vi um negócio assim, porque as gravações que nós temos da época são em preto e branco, né? Então, assim, a coloração
que ele tentou dar e etc. Você fica imaginando, né, como que o cara fez isso, né? Uhum. Porque quem já viu uma bomba sendo explodida, né? É. Uma bomba dessa sendo explodida, pra Geralmente. você trazer esse sentimento, etc. Eu achei incrível. Do ponto de vista técnico, o filme beira a perfeição pra mim, pra Sim. vocês também. Sim. Sim. E ele traz eu acho que, pelo menos pra mim, ele traz aquela sensação de que como se a gente estivesse assistindo uma explosão de bomba atômica também. Uhum. Porque Ah, não sim. sei na sala de cinema de vocês, mas todo mundo ficou em silêncio Uhum. durante aqueles 2 absurdamente. minutos A gente lá. tava que- na mesma sala que Isso você. sim. Ah, assim, mano, a minha sala tinha o quê? 200 pessoas? Tinha tava lotado. todas as Mano, cadeiras todo mundo lotadas. ficou quieto. Sim. Pararam de pegar a pipoquinha do negócio, pararam de Aham. tomar refrigerante, todo mundo assim, ó. E eu assim, ó, porque eu sabia que ia vir a explosão. Eu não sabia, eu Eu falava assim, ó, Você não esse sabia? cara, eu conheço esse cara, ele vai trazer essa explosão do nada. Eu fiquei assim, assistindo, ó. Eu não Sabe o que sei. eu pensei? Eu pensei assim, nossa, ele vai surpreender, não vai ter som. Ah, Não é tá. não. E aí eu fiquei relaxadão. De repente, acabou. Eu fiquei assim, Marina, vai chegar o som. Marina, vai chegar o som. Ah, vai nada, vai nada. É que a Você vai luz ver. chega antes, né, do som. A velocidade da luz é maior. Então, seria algo próximo do que aconteceu mesmo, Pois né? é. Você vê... Cara, imagina. Pois é. Imagina Cara, que essas dá nem pessoas pra imaginar, passaram, né? né? Imagina, velho. E ele justifica. O quê? Poxa, fazendo piada com isso não, né? Não, eu é piada, ele foi errado. Eu falei errado. Eu falei, não dá nem pra imaginar, imagina. Mas não é bem, imagina. Sobre o dilema, ele justifica bem, hein? O personagem interpretado, claro, mas se foi assim na vida real também. Porque a gente fica super constrangido com a ideia de, olha, vai fazer esta bomba, ela vai matar milhões e tal. Milhões não, né? Milhares. E aí ele... Foi milhões? Eu não tenho Não, né? ideia. Foi milhares, Não, né? acho que milhares. É. 200 mil. Foi alguma coisa assim, né? 150 mil em cada cidade, mais ou menos. Morreu Já mais gente é- em Tóquio por causa das bombas incendiárias do que na Pois é. Hiroshima e Nagasaki. Isso que já é um número também. Não, Terrível, né? absurdo. Uhum. E o segundo bombardeio foi Sertãozinho pior, tem né? 100 mil Sertãozinho. pessoas. É, O segundo foi pior. era uma bomba um pouquinho maior. É. A primeira foi... A Fat Boy, né? a primeira foi a Lava Little Girl. Boy. É. Fat Man. Fat Boy. Uma de 15 quilotons e a outra de 17, se não me engano. Fat Boys. Caramba. E ele justifica bem porque ele nos coloca também numa enrascada, assim, né? Um pensamento que é o seguinte, Ameaça, então, né? Fica aquela ameaça. Eu preciso fazer, porque se eu não fizer, Os nazistas vão acabar vão com o mundo. fazer e aí vão fazer muito pior. E aí ele consegue Então, mas só que justificar. aí, durante o processo, o Hitler se mata, acabou, a Alemanha acabou ali, Uhum. a ameaça nazista. Não E cola, eles então. continuam fazendo. Será que precisava disso pra acabar com a Segunda Guerra Mundial? Você acha que o Japão ia fazer alguma coisa? Você tinha poder pra isso? Então, eu não sei, né? Mas Aí o que eu ouvi falar é que, por exemplo, os japoneses são bem patriotas, assim, né? E eles têm fama de não desistir nunca. Que os caras vão, tipo, na batalha, até os samurais... São muito eles, honrados, né? Eles iam na batalha, tinha até kamikaze, os samurais, eles lá, se eles, tipo, perdessem na batalha, eles mesmos se matavam, assim, sabe? É, tem isso. Eles da honra. eles são bem honra, patriota, assim. Uma coisa que não é falada, Aham. mas a invasão da Manchúria pela União Soviética, que acontece ao mesmo tempo que as bombas são lançadas no começo de agosto. Uhum. E entre uma bomba e outra acontece a invasão da Manchúria da Rússia, né? Uhum. E a Manchúria era um lugar meio que... a carta na manga do Japão, porque eles tinham 1 milhão de soldados lá. Uhum. Então, tipo, é aquele negócio. Não, eles vão invadir, mas a gente tem aqueles soldados lá que garantem que a gente vai ter força pra revidar. E dizem que a invasão da Manchúria teve tanto efeito pra rendição do Japão quanto as bombas nucleares. Sério, eu não- É, nunca só que tinha ninguém ouvido fala, falar. né? É um Porque fato, é da né? União Soviética e É. o pessoal meio que... Tem muita coisa da... Assim, né? Fugindo um pouco do tema, mas não tanto. Tem muita coisa da importância da União Soviética pro desfecho da Segunda Guerra Mundial. Sim, que... inclusive a invasão à Normandia, né, também. Teve Uhum. ajuda dos... Sim, Stalingrado, né? A resistência soviética e etc. E aí, fazendo um link com Barbie, olha só. Ah, fácil. Fazendo link com Barbie, tem uma indicação. Tem um livro que eu adoro, que chama Guerra Não Tem Rosto de Mulher, que retrata o papel feminino
no exército soviético, na Segunda Guerra A Mundial. maior É. sniper da história. Russa é uma Ela mulher. era mulher, exato. E assim, eles utilizaram mulheres em todos os âmbitos fronts. todos os âmbitos das Forças Armadas dele. E a frase que essa mulher falou inspirou o Tarantino, porque ela tava numa entrevista e perguntou, como é que você se sente de matar mais de 200 nazistas, mais de 200 seres humanos? Aí a mulher responde, não eram seres humanos, eram nazistas. Olha, É isso aí mesmo. que mulher Eles são bem patriotas perigosa. também. A Barbie não é perigosa assim. Cara, a gente fala assim, esse negócio de patriotismo assim, mas é que a gente não viveu na época, né? Imagina um país invadindo o seu país, assim. Tipo, um cara... Você mora na fronteira. Imagina uns caras doidos invadindo sua cidade, matando seus amigos. O que você ia fazer? Acontecendo, né? Hoje. Na Ucrânia. Imagina. E tentando mudar aquilo que você acredita enquanto mundo. Sim. Né? Enquanto mundo, porque... Assim, essa escritora, né? Eu não sei, gente, desculpa, não sei pronunciar o nome dela. Ela é bielorrussa. E ela tem um livro que também chama O Homem Soviético, se eu não me engano, que é esse sentimento, né? Que eles tinham esse desejo de preservar um estilo de eu sei, vida e etc, né? Ela Aquilo ganha que o eles- Nobel, não ganha? Ela ganhou um Nobel, exatamente. O livro dela, Vozes de Chernobyl, foi Essa mulher é que, fantástica. que deu laço pra série da HBO. É incrível. Mas assim, fugindo totalmente do assunto, né? Mas só pra fazer um link com uma figura feminina Voltando forte. pro Oppenheimer, fala aquela curiosidade do Einstein, que no filme ele... Então, porque tudo começou porque um físico enviou uma carta, né, ao então presidente dos Estados Unidos, e essa carta ela foi subscrita pelo Einstein para ganhar, né, para chamar a atenção, né, do presidente. O Einstein tá assinando essa carta, etc. E nessa carta eles noticiaram sobre a possibilidade dos nazistas terem uma bomba, etc, né? Da atividade que eles estavam tendo em relação aos elementos químicos e etc. Isso o filme mostra, mas o que o filme não mostra, mostra diferente, na verdade, é que quando ele vai consultar, né, o Einstein sobre os cálculos, na vida real não foi o Einstein, e era um cara do próprio projeto, né? Era um cara do próprio projeto Manhattan. E o Nolan, ele utiliza... né, Inteligentemente ele utilizou ele porque... utilizou o Einstein Ele porque falou, é uma ninguém figura- conhece esse cara. O Einstein todo mundo É conhece. uma figura mais conhecida e etc. Então ele usou o E- Einstein. É o mesmo conceito que o cara que escreveu a carta, que eu não sei pronunciar o nome, porque é um húngaro, ele usou o mesmo conceito. Ele escreveu a carta e ele era colega de trabalho, e ele falou, escreve, você concorda, e o Einstein concordou. O Einstein só assinou, quem escreveu não foi ele. E o que eles queriam, na verdade, não era nem que fosse construída uma bomba, né? Eles queriam que os Estados Unidos mexesse os pauzinhos pra pegar reserva de urânio. Então, assim... Porque o Einstein, ele era parte dos cientistas contrários a lançar a bomba e etc. Tanto que no filme ele lava as mãos, né? Quando eles vão pedir ajuda pra ele também. Não sei se isso aconteceu de verdade. Mas ele fala, cara, minha vez já passou, agora é a sua vez aí de fazer o que você tem que fazer. Isso também, assim, sendo mais seco, não sei se essa é a palavra, pensamento mais raso, talvez, a gente tenta trazer esses constrangimentos para um espaço que talvez ele não cabe, porque assim, aqui se presta um cientista. A invenção, né? Esta é a ideia que nós temos. Descobertas. Descoberta, etc. Isto pro bem, isto pro mal, né? Então, eu fico pensando à época como teria sido o Oppenheimer pensando tudo isso assim. Cara, eu tenho a chance de fazer isso acontecer, né? Eu sou o cara do mundo que vai, e talvez o único com... Lógico, cada um no seu tempo conseguiria, mas ele talvez com mais... E aí ele ia ter que fazer esta censura absurda. Só que daí também a gente fica meio que fragmentando esses lugares de decisão, né? É difícil, porque aí você vai cair no constrangimento moral. Você dizer assim, não, ele poderia ter decidido em não fazer a bomba. Mas ele é cientista, né?
Alguém, E ele- alguém ia fazer, alguém ia fazer. logo mais E aí e ele ia morrer de depressão por não ter descoberto não antes ter. seguido. E aí ele vai tentando justificar o tempo todo assim, não, mas ó, eu estou fazendo, porque se eu não fizer... E como ele vai tentando interiorizar essa ideia para justificar alguma coisa que talvez ele mesmo ache Uhum. um erro, não sei. Sim. E como o Rafael falou, a gente espera o quê? De cientistas, físicos e tal, é essa inovação, né? E em momentos de guerra é onde tem mais... isso ganha mais força, né? Porque eles ganham mais... Por exemplo, o governo pagou para eles ir lá, montar a cidade e investiu muito dinheiro para eles 2 bilhões na época. poderem desenvolver um projeto. O que não ocorre. Foi gigantesco o projeto O que não lá. ocorre normalmente. Uhum. Tipo, eu tô com uma ideia aqui, você me dá 2 bilhões para eu tentar desenvolver essa ideia? Não. Agora, em momentos de guerra, infelizmente, ou felizmente, eles querem investir mais para mostrar quem tem mais poder. Evitar o mal maior, né? Tipo, eu e o Lucas, a gente pode falar melhor, assim, a gente é de exatas, assim. Muitos dos nomes, assim, que cita no filme, a gente vê nos livros, assim, de física, de engenharia, porque são gênios. Eu até falei pra Júlia, falei, nossa, Todos lá, né? São todo gênios. mundo é gênio, velho, nessa época. Tinha uns todo 8 mundo- que ganhou o prêmio Nobel lá. Aham. Uma curiosidade é que assim, a época não tinha computacional tão forte. E então tiveram 130 ou 140 mil pessoas trabalhando no projeto Manhattan. Só que menos de 10 sabiam do que era. E Os caras faziam cálculo. a maior durante parte das pessoas era fazendo conta. Tipo, a pessoa só estava fazendo conta. Você tem que fazer essa conta. E a pessoa era calculador humano. Era um monte de calculadora, cara. Nossa, Porque não imaginava isso. Não tinham vários computadores, não eram que nem hoje tem servidores para fazer contas complicadas e processos e simulações. O pessoal fazia simulação no braço. O filme Os tenta caras estavam mostrar... minerando Bitcoin Aí um no Zé- Brasil. O filme tenta mostrar essa estratégia de de não compartilhamento de informações, né? Porque o general fica bravo, né? O pessoal do exército fica bravo. Não, mas vocês estão fazendo reunião, vocês estão discutindo, não sei o quê. E aí o Oppenheimer fala, mas é da essência da atividade científica colocar as ideias em debate, Sim. né? Então, eles têm esse embate durante o filme. Eu achei algo legal, um cuidado, assim, que o Nolan trouxe. E Era tão extremo isso, na época que o vice-presidente não sabia. Quando ele assume, esqueci o nome dele. Quando ele assume, porque ele assume, lembro. ele assume antes da bomba ser lançada, ele não sabia da bomba. Ah, e que ele cena, sabia que tinha sim. tinha um projeto para invadir o Japão, mas ele não sabia que não tinha um projeto para invadir o Japão. Que na verdade o projeto era atacar 2 bombas em locais estratégicos. E que cena, né? Com Cena. ele com o presidente. Ele conhecendo o presidente. Como ele chama, Rafa? Você lembra? Franklin, é isso? Não, o que Não, morreu. o é Roosevelt Franklin é o Roosevelt. primeiro. É o Truman? Não é o Truman, né? Então, eu acho que Truman também. Tô A vendo cena, aqui. a cena que ele vai Eu não sei se falar com o presidente. Aí ele fala, Harry Truman. é o Truman. me sinto culpado. Ele fala, quem apertou o botão fui eu. Eu que tenho sangue nas minhas mãos. Eles vão lembrar de mim. Pois é. Tira esse florzinha. O que ele fala? Tira essa mocinha. Bebê chorão. Tira esse bebê chorão daqui. E né? Cara, é o Gary Oldman, cara. Então, mas ele tava aí, irreconhecível o que lá. você entendeu dessa cena? Eu entendi que teve gente que falou que ele não, que ele também, tipo, que o presidente tava com esse peso na consciência, mas ao meu ver não. Eu achei. Não tava, não. Aí você falou que não, Eu aí depois senti, eu meu ver, pensei. eu também senti não. que ele falou assim, É. cara, Eu foda-se, também sabe? tive essa impressão. Ó, o sangue tá na minha mão, acabou comigo a história, sai daqui, você é muito chato. Eu também fiquei com essa Eu impressão. senti que ele falou assim, ele mandou um grande foda-se, ganhou uma É. guerra, É. acabou. Eu Sim. senti isso. Então, a minha primeira leitura foi no outro caminho. Que ele falou assim, poxa, cara, você vem falar de 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 nas sangue mãos. pra mim, que apertei, né? Então, assim, eu tinha lido como ele se colocando numa posição de compartilhamento da emoção. Uhum. Mas aí depois vocês falaram, não, a gente não viu dessa forma. Eu fiquei pensando, poxa, É. Vai ter Talvez que reassistir essa Eu acho que não cena, foi o né? compartilhamento 3 de horas e emoção. 9 minutos. Ainda mais por causa do jeito que ele trata ele depois, né? Ele fala, tinha esse bebê chorando É, aqui. sim. Então, vocês uma falaram. conclusão. Faz todo sentido que seja assim. E, Rafa, você acha que você aguentaria pegar o rolo de filme
que foi gravado Cara, Oppenheimer originalmente. Pô, conta isso. 300 quilos de Nossa. de filme, cara. De filme. 70 milímetros. Não existia. Você tá fazendo assim, mas É. assim, né? Não, mas eu tô falando por filme. É assim, ó. Tá. O máximo que tinha, acho que do IMAX é 35 milímetros, uma coisa assim. E criaram pra ele? Uhum. Em preto e branco criaram, tiveram que criar. A Kodak fez pra eles um filme único ali, ó. 75 milímetros, cara. Uma foto, assim, são fotos, filmes, né? É tic, 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 tic. Ah, tá, agora entendi. É. Aquilo. O Você rolo imagina teve 17 quilômetros, pesava 300 quilos. Que rolo. Imagina, ó, Que rolo. Que rolo. imagina, é nós 4. Ó, 100 quilos, 100 quilos, 50 Eu não peso 100 50. quilos não, filho. Eu sempre Nem eu 100 peso quilos. 50, peso muito menos. E tinha outras questões. Os cinemas não estão preparados, né? Pra... Não. Pô, Sertãozinho não tava? É, Os caras mano. querem fazer no mundo. Margot pra Robbie veio só- aqui no Oppenheimer. No Oppenheimer, No no Oppenheimer. O Bernardo falou, né? Acho que foi 70. Era 70 cinemas no 30. mundo. 30 30 Nenhum no cinemas Brasil. no mundo inteiro. Então, aí torna a experiência meio... O que essas pessoas que viram nesses 30 cinemas, será que Eu vi- sentiram que a gente Virou o cravo não? do Cillian Murphy ali, Eu explodindo. vi assim. uma É? comparação. Quem tiver interesse, procura no YouTube. Eles tentaram fazer, por exemplo, você via mais, né? Tinha mais espaço de tela pra você ver. Então, não sei, tá, gente? Uhum. Óbvio, a qualidade também muda, né? Aham. Da imagem. Mas aí um parecia assim, aí o outro parecia assim, aí o outro parecia assim, sabe? Nossa, Ah, deve ser que- genial. Imagina a Nossa. bomba, a explosão, assim. A cena mais marcante pra vocês é a da bomba. Na verdade, não. Você é uma Na marca verdade, de Bernardo do É, Cillian Murphy. é a conclusão de algumas... Gente, o Henrique tá terrível hoje, pelo amor de Deus. Na verdade, é a conclusão de algumas cenas. Dos diálogos dele com Einstein, que mostra no começo Uhum. que o Strauss, idiota, acha que ele tava falando mal dele. Uhum. Sabe no comecinho? Que o Sim, Strauss leva ele no aham. laboratório, ele vai conversar na beira do lago com o Einstein, e o Einstein vem com uma cara de fechada, triste, nem olha pro Strauss. Uhum. E o Strauss começa a fazer esse tipo de coisa com ele, porque ele acha que ele falou mal dele, pro Einstein. E o cara fala no final, às vezes eles podem estar falando de uma coisa mais importante, não de você. E no final mostra que o diálogo era. Aham. Lembra quando eu te trouxe aquele papel que eu tinha medo de causar o fim do mundo, né? Causando destruir a atmosfera. Ele fala, eu acho que eu consegui, eu acho que eu fiz, né? Que ele causou o fim Sim. do mundo. E o Einstein não responde nada e vai olhando pro horizonte. Isso, eu acho que foi o que mais me pegou, cara. Uhum. Porque ele acabou com uma guerra, mas ele pode ter destruído o mundo, cara. Porque se um presidente resolver lançar uma ogiva nuclear, acabou o planeta. Entendi. O quê? Entendi o pensamento agora. Agora eu entendi. Ele não acabou. Ele não. Você entendeu Ué. agora? Eu entendi agora. É melhor que Barbie Não, agora? porque ele tá falando isso Ele tá falando isso desde que ele viu o filme sobre esse diálogo e eu tô assim... Tá, essa parte eu entendi. De fato, o cara achou que tava falando dele. Aí ele diz assim, eu destruí o mundo. Mas eu não tinha ido aí. Mas Nesse é por lugar isso que você que foi. é Tá a- vendo, B? Ele destruiu de outra forma. Pois é. É por É isso o potencial da destruição. que a né? analogia com Prometheus, é Com exatamente Prometheus. isso. Gente, entendi Que o dá filme. à humanidade É. o poder do fogo e Por etc. isso que no final Podemos recomeçar o podcast? Mas entendeu? Entendi. O Einstein sai preocupado, porque Uhum. ele não causou... Na verdade, ele até causou essa sequência de estragos, porque agora o mundo tá em guerra nuclear. Eu entendi. Não na hora. Entendi, Bé. Que coisa. Bom, vamos encerrar aqui então, porque já deu 1h30 também. O Lucas tá doido ali, ó. Todo mundo quer jantar, né? Quem quer jantar? Sim. Eu quero tirar minhas roupas do varal. Se vocês acham que o problema era a bomba de 17 quilotons que o pessoal lançou, não. Quando você pensa que a Rússia depois fez uma de 58 megatons, né? Que, ou seja, é 3.000 vezes mais forte que a que foi lançada Nossa. em Nagasaki, que eles chamavam de Tsar Bomb. Ela é tão grande, assim, pra gente ter uma referência, que tipo, não existe nenhuma bomba até hoje igual a ela, porque todo mundo sabe que todo mundo sabe que é inútil, né? Uhum. Tem uma bomba tão grande que não dá pra ser praticamente carregado na maioria dos aviões. Mas ela já explodiu, já não existe mais, né? Então, eles Ela explodiram. explodiu? Eles testaram. testaram ela, mas eles testaram com, eu não sei se metade ou 1/3 da capacidade, É. porque eles tinham medo do que podia acontecer. Sim, mas ela não existe mais. Não, Ela foi explodida. e o cogumelo passou de quase todos os níveis de estratosfera, não sei qual esfera, é que eu não manjo desses negócios. Uhum. Mas foi até o último nível, assim, praticamente chegou no Puta, espaço a
O cogumelo nuclear. Nossa. Você tem ideia da... Meu Deus. E com metade da potência. O Mario ia gostar. Por que nós somos violentos assim, né? Por isso tu prefiro o Barbie. Antes de encerrar, vamos às notas. Não, eu posso fazer um comentário rapidinho? Prometo que vou ser rápido. Que eu tava até comentando com o Henrique, né? Que eu achei assim... Eu vi uma crítica de Oppenheimer ligando com Barbie, né? Que a gente sempre fala assim, nossa, os filmes são tão diferentes, por que tá todo mundo comparando e etc. E essa crítica comparou os filmes dizendo, e aí o Rafa vai gostar, por que Barbie é um filme, no contexto atual, melhor que Oppenheimer? Ah, show. Pela representatividade feminina. Sabe por quê? Existe um teste, foi criado por uma moça que fazia cartoons nos Estados Unidos, inspirada em outra escritora e etc., de como mensurar a representatividade do papel de uma mulher em um filme. Uhum. E por esse teste, respondendo sim a 3 perguntas em subsequência, você consegue mensurar se aquele filme possui personagens femininas que valem a pena. Uhum. Teste de Bechdel. Esse daí. Obrigado, Lucas. O Lucas é tipo a nossa Wikipédia, né? Adorei. Sim. E, basicamente assim, a primeira pergunta é: há pelo menos 2 personagens femininas com nome? Barbie. Oh, yes. Muitas, né? Barbie. É. Mas tem várias. Oppenheimer. Nenhum. Tem 2. Tem 2. Não, sim. Tem 2. Sim. Tem a amante e a Florence, esposa. né? Que faz a Florence, que é Que a participa também do psiquiatra projeto. a psiquiatra que é a amante dele. É a esposa. E a esposa, que é a Emily. Essas 2 mulheres, a segunda pergunta, tem diálogos entre si? Não. Não. Em Oppenheimer, não. Uhum. Mas, de certa forma, você pode dizer, elas estão conectadas de alguma forma. Sim. Mas não, elas não têm um diálogo Uhum. entre si. Esse diálogo é sobre homem? Vai para algo além da figura masculina? Se houvesse, iria, né? No caso delas. Não seria. Ou seria sobre Porque Oppenheimer. seria sobre Oppenheimer. Então, aí seria, né? Ah, tá. Sim, Se, entendi. se elas Sim. fossem falar no filme, elas iam falar Elas sobre iam o falar cara. sobre Oppenheimer. Então, assim, Oppenheimer, ele responde sim apenas ao primeiro questionamento do teste, né? Lembrando que há só 2 personagens femininas com nome Uhum. relevante, né? Tem algumas outras, mas assim, secundária da secundária. Uhum. E responde um grande não para as outras 2 questões. Então, assim, não possui personagens femininas que valem a pena. Entendi. E aí fica a pergunta, né? Poxa, um filme em 2023, cara? Tudo bem, é um filme que fala, né? Se pretende a mostrar a biografia de um homem. Mas você me dizer que não há figuras femininas na trajetória dele É. que merecem um pouquinho mais do que o filme mostrou, aí já é demais, né? Lembrando sempre que no Projeto Manhattan havia, sim, figuras femininas relevantes. Ah, sem dúvida. As mulheres eram maioria, das 1000 e tantas pessoas que o Lucas comentou que estavam, né? Em Los Alamos, a maioria era mulher. Uhum. Inclusive, há um livro muito legal que chama As Garotas da Cidade Atômica, se eu não me engano. Em inglês tem um subtítulo, não vou lembrar. Que se pretende a isso, né? A contar essa história não contada. Uhum. Uhum. E assim, mas é o que eu disse. É um filme sobre Oppenheimer? Uhum. Mas essas mulheres existiram lá Uhum. dentro, né? E elas fizeram, se elas existiram, elas fizeram parte da Sim. história dele. E ele não se conta presta essa em nenhum história. momento a trazer isso. Então, assim, por isso, talvez explica, né? Porque Barbie é um filme mais midiático, né? Com um apelo de público maior que Oppenheimer? Mas talvez explique por que vai reverberar por mais tempo do que Oppenheimer. Bom, eu termino por aqui, senhores. As Estou notas, satisfeito. notas. Minha nota para Oppenheimer é 8. Bernardo, Minha nota é 9. Eu Júlia? acho que eu fico nos 8,5. Ai. Só eu vou dar 10? Ai, destruidor de mundos, tão sensível. Cara, foi, que nem eu falei, foi dos últimos 3, 4 anos foi o melhor filme que eu vi e o filme é foda. Então é nota 10. Eu não ri há tanto tempo quanto ri no filme da Barbie, só pra constar, assim,
Oppenheimer, você riu? Não, só pra não terminar falando de... Não vai. Exato. Falou, ganhamos. galera. Obrigado, Obrigado. galera, pela audiência. Até mais. Valeu Compartilhe o demais. episódio e apoia a gente. Obrigado aos apoiadores do canal. Verdade, muito Obrigadão. obrigado. Valeu, tchau, tchau. gente. Valeu demais. Tchau, Barbie. Let's go.